Eu botei. Alô, eu acho que já estamos online, né? Eu não sei se minha conexão tá boa. Cris, você tá vendo aí? Não, não tô. Então entra lá e dá uma olhada, vê se a conexão tá boa, mas tira o som pra não fazer eco. Olá! Oi, Ayla! Conexão tá boa, Ayla? Eu não sei se tá boa. Que ótimo. Porque eu fico com medo de estar assim meio que. Sabe? Ó, entrou aí. Entrou, então tá boa ali também. Legal, então vamos esperar. Pra mim tá travado. Tá congelando? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou. Eu acho que tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah não, tá no Infected. Não tá bom, não. É melhor você botar no 4G, 4G? não é? Então eu vou botar no 4G. Eu vou sair e vou botar no 4G, pera aí. Você me avisa, tá? Tá. Eu acho que eu tenho que ir pro 4G também. Bem, aqui eu já tô vendo a Karen entrando. A Karen tem que pedir pra entrar. Karen tem que me pedir pra entrar. Tá vendo aí? Mas tá pior ou tá melhor? Não tá melhor. Karen tem que pedir pra entrar, Karen. Bom dia, Rosa. Visualizar. Isso, acho que agora vai. E a roda do barris? Bom dia, Lena. Oi, Karen. Oi, querido. Oi, todo Tudo bem? mundo. Tá me ouvindo Tudo bem bem? aí? Tô te ouvindo bem. Então tá. Eu não tô congelando pra você não, né? Não, tá tudo bem. Então tá ótimo. Então olha só. São 3:02, é uma hora de bate-papo aqui. Apresentar para todo mundo. Esse aqui é a Karen Acioli e esse aqui é o Encontros, Encontro Nacional. Cadê? Tem o nome aqui. Encontros com o Autor, né? Do Grupo Elige da UERJ. Hoje nossa convidada é a Karen Acioli e vamos falar um pouquinho sobre a produção dela, sobre o trabalho da Karen, não é isso? Sim, sim, vamos embora. Com Então alegria. vamos lá, Karen, vamos começar então. Você é atriz, produtora, escritora, professora, palestrante, você faz um monte de coisa, né? Joga em no campo inteiro. Como é que você começou? O que veio primeiro? O que veio depois? Como é que foi o seu primeiro livro? Por que você entrou nessa da literatura infantil? Conta um Tá pouquinho pra bem. gente, se apresenta aí e Então, conta pra gente. na verdade, eu tenho uma infância, quer dizer, tive, né, e ela continua a habitar dentro de mim, muito animada, né, com 64 primos só por parte de mãe, quatro irmãos, aquela zona dentro de casa. E tive muita sorte de entrar numa escola que tinha aula de tudo. Tinha aula de culinária, tinha aula de costura, tinha aula de teatro, tinha aula de artes visuais. Então, o que acontecia é que eu passava muito tempo da minha vida e feliz dentro da escola. Tinha uma festa chamada Field Day, que era uma festa onde a gente podia se apresentar, né? E eu me lembro dessa sensação de você entrar e falar um poema, depois você saía, se vestia e entrava no número de dança, depois ginástica olímpica. E aí, quando você via, você estava lá o dia inteiro, fazia a festa o dia inteiro, e a minha vida sempre foi muito assim. E essa professora mais importante para mim, né, dentro da. Aliás, foram duas professoras. Uma se chamava Dona Mariazinha, que era de literatura, mãe da Ana Cristina César. Então você já imagina o que era essa professora, né? E a outra era a Lúcia Coelho, que dava artes visuais e teatro. E elas duas impulsionavam muito a que a gente fizesse as coisas de maneira independente, que a gente acreditasse nas nossas ideias. E assim foi. Comecei a escrever para o palco, e a Lúcia falava: faz para os seus amigos, você dirige eles, você pega na luz, você faz o que quiser. E a dona Mariazinha, de literatura, era incrível, porque ela fazia com que a gente observasse
a nossa própria escrita, né? Como é que a gente escrevia. Então, assim, eu cresci com essas duas musas que iluminam minha vida até hoje, né? E depois a Lúcia abriu uma escola de artes, núcleo de arte da URCA. E eu tinha 16 anos quando ela fundou a escola e falou: vem dar aula aqui. Aí eu falei: eu? Mas assim, as crianças de 4 anos, aí você também me ensina a brincar com elas e não sei o que. Aí eu fiquei lá. A gente era muito livre para fazer as aulas do jeito que a gente queria. E tinha toda uma mistura de alfabetizar com areia, com tinta, com tudo. Então eu fiquei lá, já era atriz, né, do grupo da Lúcia, do Navegando, e aí comecei a escrever minhas próprias peças, né? E a primeira delas era foi o De Repente no Recreio, que eram memórias da minha infância nos recreios. E aí Virou peça, né? era um musical já, né? Nasceu o musical. E aí eu ganhei um prêmio assim de dramaturgia. Falei, pô, vai ver que eu dou para essas coisas, né? E tal. Aí a Lúcia, vai, vai, vai. E aí eu comecei a escrever, não parei mais. E quando chegou mais ou menos em 2001, eu fiz uma peça chamada Iluminando a História, que contava a história da chegada da energia elétrica no Rio. E era muito baseada na história dos meus avós, né? E aí virou um livro, mas era um livro que tinha também CD. Mas foi o primeiro esse? Esse foi o primeiríssimo de todos. Foi em Qual que é o 2001. nome? O nome é Iluminando a História. Ah, legal, legal. Esse eu não tenho. Pois Esse eu é, não tenho. quase ninguém tem, não. E aconteceu uma coisa super engraçada, porque esse livro, ele correu família inteira. Então, assim, ele foi acabando com a família, porque tinha a história dos avós e tal. Foi recomendado. E aí, depois disso, eu comecei a ter mais frequência na produção mesmo do teatro e a escrever os libretos de ópera, né? E nisso eles foram virando o livro. Então, por exemplo, a Bagunça Ópera para Bebês, né? É, todas as cenas viraram poemas infantis, né? Elas eram já libreto, né? E que se transformaram em livros para bebês, livros para a primeira infância. E para alfabetização também, né? Exatamente, esse daí. Eu E tenho, olha só, eu não chuveiro. eu não tenho, Eu eu tenho não esses três. tenho, eu não tenho mais. Você não tem mais? Não tenho, eu estou pedindo lá para a Rocco me dar. E aí, depois disso, começaram os livros das peças mesmo, né? Do Tu, Menino Villa-Lobos. Aí ele ganhou aquele prêmio super bacana da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Isso! Depois o Zé Pereira ganhou também. Eu tenho o Depois Zé os meus Pereira. balões. Ah, legal. Depois os meus balões eu acho que eu tenho aqui. Isso! Autografado. E aí veio os meus balões, depois a excêntrica família Silva. O, o Tu contava a infância, né, do menino Villa-Lobos. Todas as etapas, porque ele era um menino muito cascateiro, né? Assim, ele inventava muita coisa para as pessoas. Então eu fiquei muito feliz de poder também inventar várias coisas para Aí a ele. Rosa falou que participou do júri. Jura? Que legal, Rosa! Ela tá aí. Muito obrigada, minha gratidão é eterna, porque isso abriu muitas portas para mim, né? Depois do TUU, o TUU foi para Bolonha também e tal. Depois do TUU eu comecei a ficar mais encorajada, né, de escrever, assim, já pensando nos livros, né? E aí, olha, minha amiga é da Bélgica, falando felicitação. E é muito legal a gente ver que as linguagens, elas se tocam, né? Então, por exemplo, o libreto de ópera, né? Nossa, Rosa, você foi de todos esses. I love you. I love you. Eu nem sabia disso tudo. E eu fico muito, muito feliz de,
de ter encontrado esse caminho, porque, na verdade, a minha vida foi sempre muito misturada, né? Eu nunca fiz ou só teatro, ou só ópera, ou só Mas isso é uma literatura. delícia, né? É como se É, falasse que você só pode comer bolo de chocolate. Tem o bolo de morango, tem o bolo de baunilha, tem o bolo de limão. Cada coisa te oferece um sabor diferente. E eu acho que você consegue passear muito bem de todos esses lados da cultura, todos esses espaços. Eu acho que isso é ótimo. Eu fico encantado por isso. Eu não conseguiria. Eu já tenho uma dificuldade enorme de ficar só na literatura. Então, assim, eu vejo o que você está fazendo e eu fico louco com isso. E outra coisa que eu não falei antes, que já passou, você já tinha falado sobre isso, mas eu vou voltar um pouquinho nele, porque eu tenho muita curiosidade de saber o enredo dessa sua peça da Hora do Recreio. Eu li que você ganhou prêmio com ela e tal, não sei o que, mas eu acho que isso podia virar livro, porque é muito interessante isso, né? O que as crianças fazem na hora do recreio, as paqueras, as brincadeiras, né? Me deu uma vontade danada de ler isso. Você não pensa em transformar isso em livro, não? penso, aliás, olha só, todas as 30 peças que eu escrevi viraram livro agora. Só que elas ficam na Uhum. gaveta esperando a hora de sair, porque teatro, né? Todo mundo fala teatro não vende, teatro não vende. Enquanto que teatro lido em sala de aula pode ser um grande barato, pode salvar vidas ali dentro nas relações Sim. sociais da escola, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu sei que tinha uma peça super na gaveta, esperando sair, já gritando, pelo amor de Deus, para sair. E aí a gente escreveu a peça que é Ranzo faz tudo, né? Que mistura as histórias do Hans com a infância dele, os contos, né? E aí foi lá para um concurso latino-americano de teatro e entrou, sabe? Mas assim, essas peças todas, eu sinto que elas não fazem sentido se elas não forem lidas, né? É Elas já foram verdade. encenadas por mim, eu não vou encenar de novo a mesma coisa, vou fazer outras. Vocês estão ouvindo quanto É. passarinho está cantando aqui? Eu vi que você tirou foto de tucano outro dia, né? Não, tá uma farra aqui, ó. É muito legal. Aqui a Cris faz isso também, de vez em quando ela bota mamão. Eles adoram mamão, viu? Você tem botado banana, mas bota o mamão uma vez, você vai ver o que acontece. Ela bota mamão Não, e os sanhaços vêm todos. Tem o sanhaço verde, tem o sanhaço azul, que é lindo, mas ele é mais arisco também. Tem bem TV, é mó barato. Mas tucano aqui em casa nunca deu. Eu vi na tua casa. Sabe que na casa da minha sogra deu porco espinho? Você acredita gente, nisso? Ela estava um dia na cozinha dela conversando com a prima, e daqui a pouco passou um bicho assim, ela achou que era o cachorro do vizinho que tinha deixado a porta aberta e tal, que deve ter entrado na casa dela. Quando ela foi ver, era um pouco espinho. E ela foi ver que eles sobem ali na árvore ela mora aqui no Leblon. Eles subiram na árvore, andaram pelos cabos, pularam para dentro da janela dela, um porco espinho. Elas teve que botar, eles quase chamaram de bombeiros, mas conseguiram botar ele de volta na árvore e depois fazer um caminho para ele. Mas, gente, o porco espinho, ela mora no terceiro andar. Uma não, coisa de doido isso. eu tô muito encantada porque falaram para a gente conversar com os tucanos. Eu estou conversando, ele está me reconhecendo, eu sinto que ele está me reconhecendo. A Tá Rosa está vendo? perguntando o nome da peça. O nome da peça é De Repente, três pontinhos no recreio. Porque eu tinha pensado, eu tinha acabado de assistir aquele De Repente no domingo do Truffaut, e eu fiquei encantada. Eu falei, poxa vida, eu tinha que escrever sobre os personagens do recreio que foram marcantes e tal. Então, eu parti dos personagens, né? Que, por exemplo, eu era uma menina separada numa escola que todo mundo tinha pais que ainda eram casados, né? Então, nessa época, era muito estranho você ser filha de pais separados. E eu tinha um agravante, eu era filha de pais separados e fazia teatro. Então, quer dizer, era considerado assim, tipo, uma desajustada ali, né? Mas assim, o desajuste veio a meu favor, porque aí eu pude também fazer todas essas coisas que as pessoas tinham um pouquinho de inibição, de ir para o teatro, ou de falar, né, os poemas e tal. Mas o De Repente no Recreio se baseava principalmente nos bullying que a gente tinha na época, né? Não se chamava de bullying, era tipo a filha dos pais separados, ou então o menino gordo,
gordo, né? Falando bem com as letras, que se É. chama Fartura. Olha os apelidos que botaram. Fartura. Isso tudo entrou na peça, né? Mas era muito divertida, porque eles não tinham problema com os bullying, eles simplesmente viviam aquilo de uma forma engraçada. Então você ia percebendo os conflitos, mas eram conflitos que eles mesmos iam solucionando entre as brincadeiras que eles faziam, ou um namorando o outro, discriminando o outro, mas era muito dinâmico. E eu me lembro de uma vez nessa peça que o Sérgio Santana, que era meu professor na faculdade, foi ver o ensaio. E aí eu fiquei tão assim, poxa, que maravilha que esse mestre veio ver, né? Eu era louca por ele. E aí, quando acabou, eu falei para ele, então, você quer me dar algumas opiniões do que você achou? Aí ele falou assim, viva, a Ana Crélia está vendo a gente. Aí eu falei, fala tudo o que você pensou. E ele falou assim, ué, você fez tudo que eu queria dizer da peça e tal. Eu falei, poxa, que legal, que legal. Aí depois veio o Caetano, porque a irmã da Paula Lavigne, que era minha aluna na época, ela também fazia peça. Eu fazia como diretora e ela como atriz. Então, assim, a galera que ia ver os ensaios eram pessoas muito queridas, que eu amava muito. E aí essa peça ganhou uma força danada. As músicas eram realmente inesquecíveis. E foi impulsionadora também para os visigodos, que era o encontro entre os godos e os ostrogodos. E era toda uma história muito doida. Uhum. E eu acho que essa liberdade da escrita, né, foi o que eu mais aprendi com essas mestras. Ah, muito E, legal isso, muito legal. Eu estava dando uma olhada aqui nos seus livros que eu tenho e eu não sei porque eu achei que o Fina não era peça, ele era prosa, né, em formato de conto mesmo. Mas não, ele é peça também, né? O o Fina é esse filme, aqui. ele é mais ou menos, sabe, peça, porque ele trabalha em cima da narrativa da Fina, né? Tem muito, vamos supor, como se fosse um monólogo da Fina, né? É Sim, um sim, monólogo. mas ela fala com um ele imaginário, né? Um ele. Aqui eu É, estava vendo aqui, o, é tudo assim nesse formato de texto de peça, né? De teatro. é. Aliás, o Fedegunda, o Cabelos Arrepiados. Aliás, eu recomendo quando ela for para o teatro de novo, ó, recomendo Cabelos Arrepiados, que a produção da Karen é sensacional. E o Fedegunda também é lindo, ó. O Fedegunda é esse daqui. Eu também A capa adoro. já é linda, né? Quem que ilustrou? Então, cada um foi de uma pessoa diferente, né? O Ele não tem Fedegund, muita ilustração, agora que eu estou vendo, mas eu gostei muito da capa. são capas muito legais. O que acontece muito com a Fedegunda e com Cabelos é que eles já têm aquela linguagem mais da ópera mesmo, né? Que eles foram escritos para a ópera. Então, é toda uma musicalidade, um pensamento, né? De quando é um solo, aí a estrutura, né, é mais uma estrutura fechada. Quando é um duo, é bem aberto, né, a parte, a parte de escrita é bem aberta quando é duo, quando é trio, quando é quarteto, mas quando é solo, já tem uma estrutura mais fechada, mais organizada, digamos assim. Mas eu estava outro dia pensando sobre isso, né, sobre o lugar do libreto dentro da literatura. A Martine, lá da Bélgica, falou que ela tem paixão por Fedegunda. Fedegunda salvou muita gente, inclusive a mim. Mas, assim, o libreto, ele não é considerado literatura. E eu não posso entender por quê. E esse é Porque teu projeto, né? Do mestrado, ou você vai fazer isso como para doutorado? é para doutorado. Para o mestrado, eu estou fazendo a ópera infantil, né, e os contos de fadas. Vamos entrar nesse doutorado junto, hein, Karen? Vamos embora, pelo amor de Deus. Eu acho que a escrita mais difícil para a gente é a escrita acadêmica, né, É Alex? verdade, é verdade. O Pelo menos é desafio. aquela que. Porque é diferente, você não pode simplesmente deixar fluir, né?
É. você tem que pegar, tudo bem que o outro você consulta também, mas você tem que pegar as citações e criar uma arquitetura no texto que é diferente. Não é É, aquela arquitetura que a gente já está acostumado, né? não, e tem uma coisa na ópera que eu acho deliciosa, que é o seguinte: você sabe, você pode indicar como você quer que aquela frase seja cantada, por exemplo. Então você alonga a emoção. Você sabe que ali você quer aquela emoção. Enquanto que no texto do teatro você escreve, mas você não sabe o que vai acontecer ali. Você pode até Sim. indicar a emoção. Não é muito elegante indicar a emoção. Mas na ópera, você diz que aquela pessoa vai cantar sofrendo muito quando você bota, por exemplo, que é uma área em que todas as notas devem ser alongadas como uma cavatina. Então ela vai cantar aquilo. Eu sofro muito! E, e Muito você bom, vai muito bom. alongar aquela palavra, quer dizer, você vai fazer uma poética dentro do som. É verdade. E às vezes até com os silêncios, né? Porque o E, silêncio ele também fala muito. Você e, fala muito no silêncio. E a e ópera às vezes tem aquele momento que ela só instrumentalização e há os silêncios, né? E eu acho que isso é tão legal. Se bem que isso sim você pode usar nos textos, né? e Você pode ter um livro com espaços, né? Com silêncios. Aquele um muito legal é aquele Árvore Generosa, Cris? Árvore Generosa é muito bacana nisso. Você tem assim páginas com muitos espaços, né? Aí de repente você chega do Silverstein, Shel Silverstein. Aí tem aquela página que a árvore é cortada e que de repente você tem aquele bloco de texto imenso naquela árvore, porque ali é um momento que pá, 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 né? Que a emoção flui ali. Então você trabalha com esses espaços, com esses silêncios, com esses blocos de texto. Eu acho isso muito legal. Isso você pode fazer muito na ópera também. Mas eu pode. queria agora te perguntar, que a gente estava vendo, eu estava dando uma olhada aqui nos seus livros, eu não tenho todos, né? Eu devo ter a metade. Você já lançou quantos livros, Karen? 15. 15? Pois é, eu tenho 7. Desses 7, eu acho que que tem mais ilustração são os da ópera infantil, né? São os É, da. da bagunça. Os outros são mais vinhetas, não é isso? Você tem umas capas lindas. Aliás, as capas dos seus livros são, para mim, elas têm essa qualidade boa que são lindas, né? A Rocco fez um trabalho lindo com você ali e eu gosto muito delas. Mas assim, o trabalho com você chegou a ter a conversar com a Natália que fez esses primeiros livros? Você chegou a ter algum contato com ela? Como é que foi a sua relação com o ilustrador? Foi muito louca, porque assim, eu quando vi o livro estava pronto, né? E já me deram o que você acha disso? Eu falei, acho lindo, acho divino, porque ela leu e ela deu a interpretação dela, né? Então é uma coautoria pelo sentido que o livro fez para ela. Então acho maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria sempre de poder também trocar figurinha, mas eu entendi que, em alguns casos, é até legal a pessoa dar a livre interpretação dela, sem nenhuma influência sua. Eu acho que pode ter as duas coisas, né? E isso é muito legal também. Quando eu vi como ela entendeu os livros, né? Como ela viajou no que estava sendo Gente, escrito, eu achei que isso porque aqui fosse uma estampa corrida. É uma ilustração pois única. É é, uma ilustração única. Ela não se e repete. Muito legal isso. tem uma coisa muito legal também no Bagunça, que parece que a Natália meio que percebeu, que é o seguinte, o Bagunça, a gente escutou as crianças antes, né? Para Mas escrever em vem cá, DVD. são 4 infantis, né? Você falou. 4 horas. Eu só tenho 3. Bagunça eu não tenho. Bagunça é a trilogia da Bagunça. Essa coleção Ah, se então tá bom. Achei que fosse um quarto título. Tá bom. Tá bom. essa trilogia toda é da ópera Bagunça, né? É muito legal. É, Qual é e o seu livro mais vendido, cara? Assim, é o que as Tu. pessoas mais. Mas aí que tá. Se a gente for considerar o PNLD É, e o considera. IBE, É. o Tu em primeiro lugar, os meus balões em segundo lugar.
Ah, é? Ah, que legal. E quais deles já receberam prêmios? Acho que vários receberam prêmios da Fenilis, não foi? Quais são os seus livros premiados? Você pode receber 4 prêmios, né? Então, o Tu recebeu de melhor livro de teatro, Lúcia Benedetti, 2008. O Vivo Zé Pereira recebeu o mesmo prêmio em 2010. O Vivo Zé Pereira, que conta a história do carnaval, né? Da chegada do carnaval no Rio. Aí depois, em 2012, foi Os Meus Balões, que é o encontro fictício do Júlio Verne com o Santos Dumont. Ah, que E legal. não, e foi na peça a gente fez com 2 gêmeos, né? Porque o Santos Dumont lia muito o Júlio Verne, ele era fã do Júlio Verne. E em 2014, a excêntrica família Silva, que conta a história do circo no Brasil, mas que fala principalmente do palhaço Benjamin de Oliveira, que até foi homenageado agora numa escola de samba, né? E é engraçado, aí recebi o prêmio Hors Concours, que é bem legal, porque quer dizer, você, poxa, ganhou 4 prêmios, agora fechou esse ciclo, né? E o Benjamin de Oliveira, a excêntrica família Silva, me inspirou a escrever um pequeno formato para circo. E aí eu escrevi o Benja, que nunca foi feito aqui, que foi feito lá na França. A Eu filha acho que eu também. vi o Ben já virou peça. Eu vi, acho que naquela tua apresentação do Fio, depois você pode falar um pouquinho sobre o Fio para a gente, né? Que é o Festival Internacional da Linguagem. É, se eu esqueci alguma palavra, depois você coloca para mim. Eu vi, acho que você na apresentação, você mostrou uma parte da peça do Benja, não foi? Não tem ali? Então, Benja, quando eu escrevi para o circo agora, né, em formato de opereta, é, foi uma apresentação que a gente fez num laboratório dentro de um circo lá na França, na Bienal de Marselha, e eles assistiram, assim, tipo, 500 pessoas por dia assistindo um processo de criação, né? Então foi muito, muito importante ter visto que isso acontecia lá, e a gente ficou naquela onda de captar recursos para fazer aqui, e a gente não conseguiu captar, então o beijo está assim, tipo maduro, bebê com cabelo já, sabe, pronto a ser, mas ainda não nasceu, ainda está só no processo de criação, né? Mas é um Mas maior vai nascer, barato. né? Mas vai nascer. Vai. Eu tenho outra pergunta. Olha só, você falou uma coisa aqui que realmente é verdade, isso já aconteceu comigo. Eu tenho uma peça que ganhou, inclusive, prêmio no Prêmio Cidade de Manaus, infantil. E eu mandei para uma editora, a editora pediu para reescrever como se fosse prosa e tirar, e não escrever como teatro, reescrever como prosa. Né? Eu, na época, não fiz isso, ou se eu fiz, eu não gostei do resultado, enfim. Já tem um tempo isso. E você falou ainda há pouco que você tem um certo problema em lançar as peças, porque as editoras estão pedindo mais textos em prosa do que, né, do que em peça, né, do que em teatro. Você já sofreu alguma censura ou já teve algum problema nisso ou porque é teatro, ou porque o tema talvez não agradasse, ou dissessem que o tema era muito pesado? Então, você já sofreu alguma espécie de censura? Não só na literatura, mas fora da literatura também, por conta disso? Sim, sim. Por exemplo, O Garoto Noel Rosa, que é uma peça que eu amo muito. Falaram assim, mas para que a gente vai publicar Noel Rosa? Eu falei, não, mas o Noel Rosa. Não, as crianças não estão nem aí para Noel Rosa. Aí eu falei, justamente, a gente tem que apresentar o Noel Rosa para as crianças. Ah, não, isso não vai ter muita importância. E a infância do Noel foi realmente de ver ele, né? Superar todas as adversidades e criar, né? Depois, agora a peça nova que eu escrevi em formato de livro infantil e também em formato de teatro, para a pessoa escolher. Você não quer, então você faz em prosa. E aí, como é sobre alienação parental, falaram para mim, os pais não vão comprar esse livro, não. Não vão comprar esse livro. Vou falar de separação de pais, vai falar de alienação. Eu falei, mas é tudo metafórico, não é
A gente não fala papai se separou, estou sofrendo. Não é nada disso. A gente trabalha os mitos. Mas, olha, não houve jeito. Até agora está assim, a peça prontinha e o livro em prosa prontinho para voarem, né? Voarem e darem vida para os leitores, né? Então, assim, Sim. e eu escutei muito, eu me baseei nas crianças para escrever essa história. A escuta, né? O que elas sentiam, e toda uma certa dor no corpo. Às vezes era uma coisa assim, no cotovelo, na ponta da orelha. Não era uma. Elas falavam e imediatamente elas associavam a uma dor no corpo, entendeu? Então, assim, é muito legal a gente convencer os editores de que é importante falar sobre temas delicados de uma maneira delicada e sensível, como também não deixar de apresentar Está falhando um pouco os para mim. Quem desafios está para as falando para crianças você? vencerem. Mas está falando eu ou a Karen? Quem está falando? Porque ela... Agora é Karen. Karen, está falhando um pouquinho para mim a tua fala. Agora está voltando. Está voltando. Fala alguma coisa aí, Karen. Deixa eu ver se eu consigo ouvir. Estava falhando um tico. Eu acho que a Karen saiu. Karen saiu. Eu vou pedir para. Vamos ver se ela entra de novo. Eu queria que ela falasse um pouco sobre o FIO, que é o festival que ela promove todos os anos. E a conexão dela caiu. Eu espero que ela volte daqui a pouco. Enquanto ela não volta, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o trabalho dela, né, que eu tenho do que eu tenho aqui. Esse livro Chuveiro, é o que ela falou que é ópera infantil. Olha, ela está pedindo. Eu acho que ela está entrando. Vamos lá. Karencita, venha. Gente, agora que estou vendo um monte de gente escrevendo, antes não estava vendo nada. Tá. A gente falou que eu tenho que fazer devagar. Karen voltou, Karen. Olha, já tem gente falando que queria Oi, saber Alex. sobre o livro sobre o Noel, que é interessante. Tem gente aqui que falou que a Marina publicou um artigo comentando as mudanças feitas nas histórias no programa do governo. O que você acha? O que você acha? Então vamos partir daí. Vamos lá. Tem gente querendo comprar o do Noel, tem gente querendo saber onde é que compra os seus livros. É bom depois você falar aqui. O que você acha desse programa de governo, cara? Epa, eu estou escrevendo coisa que não era para escrever, meu dedo já apertou coisa errada. O que você acha, cara, dessa coleção que o governo lançou aí? Olha, eu acho tão assim. Falhou de novo. Falhou de novo só para mim ou falhou para você? Produção. Tá falhando aqui. Tá falhando aqui. Ela falou rapidamente sobre o livro da família Silva, assim. Ah, voltou. Quer dizer, eu acho que voltou. Tá com delay de 19. Ela caiu de novo. Bem, então vamos lá. Vamos começar mostrando aqui que ela vai voltar. Eu tenho certeza que vai dar certo. Esse aqui é um dos 3 livros que já está pedindo para voltar. Sem áudio meu ou sem áudio geral? Oi,
Voltou. E agora? Tá vindo, com um pouquinho de delay, mas tá vindo. Vamos lá. Yeah! Vamos aproveitar. Vamos tentar. Começa falando então do fio, cara. Explica pra gente o que é o fio, o que você já apresentou no fio. Conta pra gente essa história aí. Tá bom. Tá, o fio nasceu em 2000, não tinha internet, então eu sabia que não tinha nada no Rio de Janeiro que pudesse trazer excelência para as crianças, onde a gente discutir critérios de qualidade, que estética é essa que a gente estava fazendo para as crianças e tal. E aí eu comecei a chamar os índios e ao Anauá do Acre, e as pessoas tinham, por exemplo, a banda ali do interior de São Paulo, pessoas que eu já tinha conhecido, Conexão, Felipe Camarão, do Rio Grande, e chamei para virem fazer o fio. Aí deu super certo, eu dirigia na época o Teatro do Jockey, né, que era o centro de referência que a gente fundou lá no Teatro do Jockey, Cultura e Infância. E aí a gente começou a ver que podia expandir isso, né, e chamar países. Aí a gente começou com a França, deu o maior impulso. A França tem muitas possibilidades de fazer vias, né? Então, quando a gente viu se passar o fio, foram mais de 5 espetáculos mais internacionais, China, Japão, Bélgica, Canadá, Bulgária, coisas improváveis. E... Ai, meu Deus, caiu de novo. Não, ainda estou ouvindo. Ele só gira aqui, mas eu estou ouvindo. Hoje a internet está querendo castigar a gente, né? Mas estamos juntos ainda. Só não tem voz. Não estou ouvindo o áudio. A gente vai falando assim, né? Caiu de novo. Ô, gente. Ô, meu Deus do céu. É. Mas vai dar certo. Ela está pedindo para entrar de novo. Vamos lá. Vai dar certo. Voltou! Quase está voltando. Agora. Vai voltar agora. Vamos lá! Voltou! Hoje está no meio ioiô. Eba! Vai, querido, vai falando aí do fio. Você estava falando do fio. Mas aí fomos. Então, quando a gente viu, já tinha 305 espetáculos passados pelo fio, começou a fazer nos jardins, nas universidades, e aí a gente começou a ganhar parcerias firmes, né, que deram suporte para o fio, como a ECO, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Rio, e algumas escolas também, escolas federais, estaduais, municipais, particulares. E o fio agora faz 18 anos esse ano, né? Durinho da Sé, sem um furado, mas a gente vai fazer com as parcerias e vamos ficar assim, sem deixar só com as boas energias, só com eu acho um festival luz. Maravilhoso, um evento muito legal. A gente precisa jogar essa luz aí em tudo que a gente puder. Eu acho muito legal. Eu pude participar no ano. A Ana Crélia é parceira do Fio, Cristina Rego Monteiro também. A Ana Crélia fez o encontro de literatura o ano passado, foi um sucesso. A Ana Crélia ajudou, né? Ela não estava te ajudando na organização no ano aí? Mas teve um ano que ela ajudou, não foi? Ela coordenou
As mesas, né? do Fio na Literatura, né? E a Cristina Rego Monteiro, que está dando esse tchauzinho aí, é musa total do Fio também lá na ECO. Os alunos da Cristina que fazem as redes sociais do Fio, para você ter ideia. Então, Ah, assim, nesses momentos, sente que nada desesperar a gente, né? A gente tem ação chegando aí com tudo. Então, assim, todo mundo, né? Com as crianças, com as novas. cara, eu acho muito legal. Cara, deixa eu voltar aqui para um tema que me interessa muito, que é sobre aquilo que você falou do Noel Rosa, né? Das pessoas falando que as crianças não conhecem o Noel Rosa, para que falar sobre isso para eles, né? Você que agora você está fazendo mestrado em educação, não é isso? E certamente lá você deve estar. Você é uma forma de você entender o que está acontecendo um pouquinho, como é que as pessoas estão sendo preparadas. Se você acha que existe uma formação continuada desses professores? Você acha que. Porque Noel Rosa, eu acho uma figura tão importante da nossa música popular, eu acho que da nossa cultura. Me surpreende de uma forma desagradável censurarem Noel Rosa, porque acharem que a criança não vai gostar do Noel Rosa. Isso é uma coisa que. E depois eu vejo que você fez Vila Lobos, você trouxe um monte de gente que as pessoas talvez hoje em dia também não conheçam, as crianças não conheçam. Você teve alguma dificuldade com isso? E como é que você pretende. Você pretende insistir nesses personagens, nessas figuras importantes? Como é que está nos seus planos? Quem mais você vai trazer para a gente conhecer aí? Tem o Benja, que também vão acabar dizendo que ninguém conhece o Benja. Quais são os seus planos em relação a isso? Então, aí o beijo ainda por cima é negro. Então, né, eu me lembro de uma vez que falaram assim para mim: palhaço não vende. E aí eu falei: não tem problema, não tem problema, eu quero mesmo assim. E aí ganhou esse prêmio, maior concurso, né? O Benja, a excêntrica família Silva, né? Mas assim, a minha adoração é por pessoas que fizeram a diferença dentro da vida delas, na infância também. A infância do Noel Rosa é divertidíssima. As coisas que ele falava no Colégio São Bento para os professores, as coisas que ele inventava para fugir de casa. Ele é uma grande figura, né? Então, assim, tem várias figuras muito importantes, mas atualmente a minha escrita está muito em cima da escuta das crianças. Então, as crianças viraram, de uns tempos para cá, desde o Bagunça para cá, a minha maior fonte de inspiração. Então, agora o Bem no Meio, né? que é, que é essa história da menina bem, né? Que os pais são separados, ela está bem no meio da separação. Ela faz parte de uma trilogia que eu estou escrevendo, né? Sobre esses momentos que as crianças passam no quarto. Então, de solidão. São vários tipos de solidão que as crianças são e que a gente não se dá conta, né? Porque está todo mundo nos computadores, está todo mundo cheio de pouco tempo para cuidar das crianças também. Então, eu me sinto muito responsável por elas, assim, nesse sentido de também ser uma porta-voz das crianças nesse momento, sabe? Eu acho. Sim, cabelos arrepiados. Cabelos arrepiados é a história de 5 crianças que não dormem nunca, porque tiveram seus sonhos roubados, né? Então elas escutam sonhos para voltarem a sonhar. E cada uma delas tem ou um pesadelo ou uma dificuldade para vencer.
E eu me lembro que também essa peça, antes da gente começar a batalhar para que ela fosse feita. Olha, às vezes ficam os silêncios, Fala. Karen, porque na verdade está tendo um delay aqui na nossa Ó, não conversa. sabia Eu cantando, escuto você falar, de repente a sua boca para, e eu acho que é minha vez de falar, mas você ainda está falando. né? Então a gente vai ter esses pequenos desencontros, mas dá um jeito. Mas fala. Melhor do que cair, né? Mas então, assim, Olha, às vezes os silêncios ou os estão dizendo desencontros aqui, vão oi, Karen, acontecer. minhas amiguinhas e eu vamos estrear Fedegunda mês que vem aqui em Manaus. Que legal, que legal. Quero fazer parte. Me chama que eu vou. Manda foto Com para o maior Karen depois prazer. da Fedegunda aí. Né? Com o maior prazer. Bem, vamos lá. Eu queria perguntar uma coisa assim, um pouco mais acadêmica. Né? Quando a gente estudou com o Max, né, durante a pós em literatura infantil, lá da Cândido Mendes, ele falou, ele tem uma coisa que ele escreveu, e eu sei que eu fui reler minhas anotações no caderno, porque eu estou escrevendo agora sobre isso, e ele falou sobre Tá bom, leitura que o Barthes fala sobre claro. leitura de fruição e leitura de entretenimento. Né? E que a leitura de fruição nada mais é do que a alta leitura, do que a leitura mais especializada e tal. E Então, ele se o vai pessoal dizendo que lá é de de entretenimento. Manaus. Aliás, a história da Fedegunda em Manaus é muito engraçada. Não, tudo Não, bem. me chama que eu vou. Ih, Bem, eu vou continuar a minha pergunta. E ele fala sobre isso e ele diz que a leitura de entretenimento ele classifica como uma leitura assim mais fácil, de mais fácil recepção, né? Que ela é mais simples de compreender, ela não é uma leitura tão que vai tão no, não é tão especializada, digamos assim. Ela é uma leitura para as massas, né? E enquanto que a leitura de fruição, o que é a alta literatura, o que chamam de leitura, tem gente que chama de literatura de proposta ou leitura de proposta, ela é mais difícil, ela é mais específica e tal. Nesse caso, na literatura infantil, né, e é uma discussão que eu já vejo levar por aí, se a literatura infantil é uma leitura de entretenimento, se é uma literatura de entretenimento, ou se é uma literatura de proposta. Né? Ou seja, ela é para atingir as massas, ou ela é para fazer a cabeça funcionar e para te deixar com dúvidas. Né? Ai, acho que você está caindo de novo aqui para mim. Será que caiu? Não, você voltou. Então, assim, o que você acha disso? Né? A leitura para. Ah, caiu. Caiu. Agora não sei se vou ter que perguntar tudo de novo, era uma pergunta grande. Vamos ver se ela volta, porque nós ainda temos aqui 12 minutos de live. E seria bom, pelo menos, então, falar sobre. Eu não vou perguntar mais isso, não, porque essa é uma pergunta muito complicada para a gente resolver da forma como está essa live aqui, né? Nesse cai e sobe. Vamos então mostrar mais um livro da Karen. Esse daqui é o Cabelos Arrepiados, e esse é o que ela falou, que são crianças que sonham, né? Que na verdade o cenário é muito interessante. Eu vi essa peça lá no Ceará, um palco todo escuro, né? E de repente aquelas luzes por trás de um lençol, ou bem colocadas, e cada criança vai falando sobre o sonho que elas perderam, que elas sobre por que elas são insônias, né? O que está acontecendo, sobre um problema e tal. Cara, é muito legal, bicho. É muito legal. Bem, eu prefiro que ela fale do que eu fale. Mas como é que a gente faz agora? Será que a Karen vai voltar? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Concordo com a Ana Crélia, que é uma lástima essa ideia de que a formação da criança precisa passar pelo óbvio. Karen solicitou a entrada. Vamos ver se agora vai. Estamos aguardando. Está entrando, está entrando. Vai, entrou! Vem, cara, eu estava fazendo uma pergunta enorme para você.
mas daí caiu e eu acho que a pergunta sumiu. Então vamos, como a gente tem uns 10 minutinhos só, vamos Tá. para perguntinhas mais rápidas, tá? Vamos lá. Como você vê o cenário da LIGE no Brasil hoje? Bom, tentando jogar uma luz depois A dessa Cris censura está aí. brincando comigo, dizendo assim, rápida? É, vamos tentar mais ou menos. Vamos lá, como é que você vê? A bola alta aqui da Rosa, que ela escreveu o que eu acho sobre esse programa, né, do governo. Eu acho que é inacreditável, é inaceitável, é categoria INA. É inacreditável, inaceitável. Como é que você pode simplesmente corromper os finais da história, os lugares onde as crianças se sentiam desafiadas, onde elas teriam que realmente fazer a jornada do herói em cada história que elas escutam? A É. banalização, o esvaziamento dessas histórias, né? E esses cortes de todos os projetos e programas do governo em relação à literatura infantil são absurdos, são absurdos. A gente não pode ficar calado nesse momento, Aliás, porque tudo que vem desse governo, né, em relação, pelo menos, à educação e à cultura, é absurdo. eu acho Minha que opinião não é a essa opinião do Elige, é a minha opinião. Mas eu acho tudo absurdo. Tudo que vem de lá é ruim. não, e a estratégia da gente ter medo de escrever, da gente ter medo de entrar nos concursos e não passar, esse tipo de sujeira, né, que é feita colocando a mão na tua comida, na comida que você vai levar para sua casa, é de uma saca, e ao mesmo tempo, né, é tão antigo isso, né, se a gente for pensar em todas as pessoas que mentem ou que dão meias verdades para que você se segure naquele argumento para convencer os cortes que o governo está fazendo. Isso daí é inaceitável. Eu acho que a gente tinha que estar todo mundo muito junto para Sim. defender a Casa Rui Barbosa, para defender todos os salões de livros livres, para que os professores. A impressão que eu tenho é que essas ações não são pró-criança, né? São mais pró-parceria deles. Eu vou fazer isso para você me apoiar, porque isso vai de encontro com o que você está querendo e tal, parará. Então, eles não estão pensando na criança, da mesma forma que não estão pensando no doente infectado pela Covid. Não estão... Mas esse é um outro papo longo, Bessa. Né? Não, criança não vota, né, Alex? Criança não Provoca. vota. Quanto mais porque a gente não tem Então, sangue de barata, né, cara? então, se a gente pensar que há séculos atrás a criança era vista como ela é vista nesse governo, né, em que uma pessoa sem máscara vai para frente das televisões e pega uma criança no colo, quer dizer, o que é isso? O que é um É. governante pegar uma criança? Que simbologia que isso traz? É essa a importância que a criança tem para uma pessoa que não usa máscara e pega a criança como se fosse um gesto afetivo. Pois é. Né? Então, é um absurdo quererem fazer da literatura uma sucata sem conteúdo. Sim, exatamente. Não Então, pode apresentar Noel para as crianças, porque isso é absurdo. Isso tudo é porque eles querem aquelas histórias do cachorrinho fofinho roeu o ossinho, e é isso que eles querem ensinar para a criança. A criança quer a criança ler. O cachorrinho fofinho roeu o ossinho. E é isso que a gente tem que ser contra, a gente tem que trabalhar contra isso. Mas, enfim. sim, a gente não pode ter medo, porque assim, essa estratégia do medo ela é muito antiga. Sim. Ela sempre existiu. A gente não está vendo nada de novo. Todos os grandes ditadores, e até os pequenos tiranos também, eles usam do medo, da coação, de você Mas ficar sem você não trabalho. acha que, ao mesmo tempo, isso provoca a gente a fazer alguma coisa contra? Por exemplo, outro dia eu estava falando com os meus alunos sobre esse negócio de cada época, as obras que nascem naquelas épocas. Né? Então, você tem, de Uhum. repente, obras sobre corridas espaciais, na época da corrida espacial. Então, obras sobre alienígenas e tal. A Elvira Wigner lançou aquele do Asdrubal terrível, aquele do monstrinho na década de 70, na época que os militares tomavam da ditadura militar. Então, o Asdrubal era uma crítica à ditadura militar. Né? Há pouco tempo atrás, teve um livro que foi finalista do Jabuti, que falava sobre o incêndio no Museu Imperial. E houve um incêndio no Museu Imperial. O Léo Cunha lançou um livro com o André Neves, Um Dia um Rio, que falava sobre aquele desastre lá
de Mariana. Então, assim, você não acha que esse tipo de o que está acontecendo agora, dessa forma de governo retrógrada, isso não vai provocar que a gente faça esse tipo de texto? Por exemplo, eu estou para lançar um livro agora com o Jean-Claude que fala justamente sobre que o chefe pode vestir azul ou rosa, isso não interessa a cor da roupa dele. Então a gente vai falando sobre quem é o chefe, né? Lideranças e tal. Então a gente vai lançar um livro sobre não importa se é azul ou rosa. Mas isso por quê? Porque a gente foi provocado para fazer isso. Né? Então, eu acho que, de certa forma, isso que está surgindo, essa forma arbitrária e estúpida de tratar a cultura, isso vai ter uma volta, isso não vai ficar quieto. O artista não fica quieto, você não acha? Eu acho que a gente... Eu acho que a malícia da coisa, Alex, é na rede produtiva, na cadeia produtiva do livro, porque ele seca a distribuição e ele injeta conteúdos bizarros. Sim. Então, o que ele faz? Ele pega toda a espiral da produção, vai aqui no início, incapacita as editoras de continuarem a produzir, porque ele seca a fonte do governo, né? E lá no final, na ponta, na distribuição, ele também seca, porque também não tem programa de distribuição. Então, assim, por mais que a gente tenha conteúdos muito oportunos e importantes, poéticos para colocar nesse momento, a gente tem que estar muito atento à cadeia produtiva do livro, porque eles estão secando a cadeia produtiva. Querida, olha só, a gente tem 3 minutinhos que eu estou vendo agora. 3 livros seus, para quem não te conhece. Rápido, um vapt-vupt para a gente se despedir. A Excêntrica Família Silva, Fedegunda, ai, meu Deus, e tu, o Menino Villa-Lobos. Muito bem. Olha, eu não sei por que você deixou Cabelos Arrepiados de fora. Eu recomendo também o Cabelos Arrepiados. Tá bom. Se for 4, é o Cabelos Arrepiados. E se fosse 5? Se fosse 5, afina. Afina, beleza. Karen, vamos fazer o seguinte, aqui me diz ainda 3 minutos. Se despede, se sobrar um tempinho, a gente fala mais um pouco. Tá, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu me sinto na minha galera, na minha turma da literatura, que é uma turma muito generosa. Rosa, Ana Clélia, Cristina, todo mundo que eu vi que apareceu ali, só pessoas que eu amo. Então, assim, é nesse momento de amor e luz assim que a gente vai transformar essa escuridão. Vamos que vamos em frente, vamos sem medo. É isso aí. Tamo junto. Gente, olha só, eu agradeço muito quem esteve presente e quem vai assistir depois também. Olha, eu já estou agradecendo de antemão. Obrigado. Vai haver novos encontros, tem uma agendinha aqui no Enlide, se vocês olharem dentro do Instagram do Enlide, vocês vão ver os novos encontros, outros encontros que já estão marcados para esse mês. Obrigado a Regina Michele, que é a nossa orientadora, a coordenadora do Enlide. Né? Obrigado a Ellen, a Ayla, todo mundo do grupo do Enlide, que vocês são maravilhosos, Flávia Cortes, Vini. Gente, eu não vou conseguir citar todo mundo, mas olha, obrigado a todos vocês, Seve. E é isso. E ainda temos aí um minutinho. Muito obrigada por você, Alex, querido. Querido amigo de academia, que a gente se impulsiona, é muito bom. Tamo junto, tamo junto. E somos professores juntos lá no curso agora da UCAM também, né? Da Universidade Cândido Mendes de Literatura Infantil. Estamos juntos. Isso aí. Gente, então beleza. Então, olha só, agora eu fico assim, falta um minuto aqui de acordo com o meu relógio e eu não sei como é que você aqui vai falar, né, para salvar, eu acho. Gente, é amor à literatura, amor ao livro e amor às crianças, sobretudo. Karen, tem algum livro seu saindo aí? Tem, O Bem do Meio, se eu conseguir vender. Eu estou na rua, com ele na mão, de porta em porta, batucando. Então tá pronto. Meio, em prosa e em versão para teatro. Perfeito, maravilha. Querida, então eu acho que eu vou encerrar para eu poder gravar, porque eu tenho medo disso aqui passar direto. Tá bom? Tá bom. A gente se fala, mais tarde eu te ligo. Tchau, tchau. Beijo. Olha, tem aluna aqui da UCAM de Lígia, Roda Viva Literária. Opa! Ana Clélia, querida, vamos lá. Regina, beijinho. Beijos, valeu. Rosa. A Patrícia Montes está aí.